O objetivo desse vídeo é resolver a primeira atividade de laboratório com vocês. Como é a primeira, tem um monte de coisas que eu acho que fica mais dinâmico a gente resolver num vídeo mais informal, porque tem várias dicas e coisas que eu acho que é melhor a gente fazer assim. Esse aqui vai ser um tutorial completo onde eu vou dar algumas dicas, né, para vocês seguirem também nas outras práticas que a gente for realizar. Então eu estou aqui na tela com a atividade e nós vamos ter que fazer como determinado aqui. Quem achar que essa explicação textual está meio complexa, eu acho que fica bem tranquilo dar uma olhada nesse videozinho aqui que eu fiz para mostrar o que precisa ser feito nessa atividade. Começamos aqui do passo 1, né? E é hardware, né? Então a gente tem que escolher 5 pinos que devem ser utilizados. Nós já temos vídeos ali no Moodle para vocês também saberem como determinar quais desses pinos aqui vocês podem utilizar e como também calcular esses resistores. Vocês podem observar aqui na minha montagem que eu já realizei essa atividade para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu tenho resistores de limitação ligados a portas de GPIO e LEDs. Outra coisa que vocês podem observar aqui é que eu não estou utilizando aqueles jumpers da China. Por quê? Porque quando eu tenho muitas ligações, aqueles jumpers, apesar de ser muito práticos, etc., eles não ficam tão organizados. Eu não considero que a minha montagem ela é muito caprichada, mas é o mínimo que eu espero que vocês façam para aumentar a chance de funcionamento sem mau contatos e coisas do gênero. Vocês podem observar que eu uso sempre fiozinhos o mais curto possível. E antes de começar a montagem, eu já organizo as coisas aqui, ligo o 3V3 da placa aqui nessa linha da protoboard que é horizontal, conecto os dois aqui, coloco grounds em cima e embaixo, e isso tudo facilita bastante a nossa montagem, né? Eu recomendo que vocês façam isso porque a gente vai aproveitar para outras práticas esses LEDs e esses botões que eu conectei aqui. Então, a primeira missão é fazer uma protoboard limpa. Se precisar de uma ligação ou outra, vocês podem usar aqueles jumpers mais longos, só que o básico, digamos, vai ficar sempre aqui, que são LEDs e botões. Eu recomendo que vocês deixem dessa maneira como eu montei. Então, eu considero que o passo 1 já foi feito, e o passo 2 também, né? Que é a adição do botão. Agora a gente vem para a primeira atividade aqui que a gente precisa fazer de software, né? Na realidade não é bem software, mas é alguma coisa que já está feita aqui. Então eu pedi para utilizar o esquemático do Blue Pill para determinar em que pino o LED da placa foi conectado. Vocês podem observar aqui que eu tenho 2 LEDs, né? Esse aqui está mais fácil de observar porque ele já está aceso. E eu tenho esse LED aqui que pode ser utilizado para indicar coisas. A gente vai utilizar esse LED aqui em adição a esses outros que a gente tem. Então, como saber onde foi ligado? Sempre, toda vez que eu for utilizar um kit, alguma coisa, além do datasheet do processador, do manual do processador, outra coisa que eu nunca posso deixar de consultar é o esquemático do kit. Para o Blue Pill, eu já coloquei o esquemático aqui no Moodle. Se alguém estiver utilizando o Black Pill, também tem lá no Moodle, né, o outro esquemático. Eu vou dar foco aqui no Blue Pill e nós vamos então observar agora aqui o esquemático deste kit. Então temos aqui todas as ligações que já foram feitas em cima da nossa PCB. A gente pode observar que nós temos os botões, nós temos conector USB, nós temos um regulador de tensão, o mesmo símbolo, então muito parecido com aquele símbolo que a gente tem lá no STM CubeMX. E aqui em cima nós temos os LEDs. A gente observa que o primeiro LED é aquele que já está aceso, né? Ele então está ligado direto no VCC e no ground. Então quando eu alimentar meu kit, esse LED vai automaticamente acender, se a alimentação estiver correta. O segundo LED, ele está conectado em algum lugar aqui, ó. Olha essa malha, PC13. PC13 é uma malha do nosso processador. A gente pode observar então que está ligado no mesmo pino aqui, com o mesmo nome, PC13. Então, o nosso LED do kit
está ligado no PC13. E deem uma olhada de como é essa ligação. A gente tem 3V3 de um lado do LED e o PC13 no outro. Então, para que esse LED acenda, eu tenho que colocar o PC13 em 0 volts. Se eu colocar em 3V3, a diferença de tensão entre esse lado e esse lado é igual, não flui corrente e o LED não acende. Então, já determinamos onde eu liguei os meus pinos e onde está ligado o LED do próprio kit, né? A gente pode então partir para o próximo tópico, que é utilizar o STM-Cube-MX para configurar os pinos escolhidos como entradas e saídas. Eu não falei isso para vocês, né? Mas se vocês repararem, eu escolhi do pino A3 até o pino A7 para ligar meus 5 LEDs. E eu também escolhi o pino B12 e B13 para conectar os botões. Eu pedi um botão só, né? Mas eu já aproveitei aqui e acabei ligando 2. Feito isso, então eu posso utilizar o exemplo fornecido para configurar os pinos que eu acabei de conectar periféricos. Para isso, eu vou deszipar o arquivo fornecido aqui numa pasta. Então vocês podem observar que eu tenho o arquivo hellobluepill.ioc, que é da IDE do CubeMX. Uma vez que eu estou aqui na tela do meu aplicativo, eu posso utilizar essa interface gráfica para configurar os meus pinos. Como eu havia dito, do PA3 ao PA7 estão meus LEDs, eu vou configurá-los então como saídas. GPIO Output para todos os meus pinos. E os 2 botões que eu liguei no PB12 e no PB13, configurados como GPIO Input. Outra coisa que eu posso fazer para me ajudar no futuro é nomear esses botões aqui. Eu vou então vir aqui em System Core, GPIO, tenho todos os botões configurados aqui e vou então colocar nomes de usuário para ele. Fazendo isso, eu já tenho aqui uma representação visual que indica onde que eu liguei cada coisa, que pode me facilitar no futuro. Vocês também podem observar que o PC13, que é o pino onde está conectado o LED do kit, já está configurado. Eu posso até inclusive mudar o nome dele para LED do kit. Feitas as alterações necessárias, eu já posso utilizar o Generate Code e ele vai atualizar os meus arquivos com essas configurações que eu acabei de realizar. E feito isso, então, eu concluo aqui o passo 4 da nossa atividade de laboratório. Temos então que passar para o próximo passo, que é o 5 e 6, que é de fato programar esse comportamento aqui. Então, nós temos que partir agora para o Visual Studio Code. Aqui estamos na janela principal dele, e a primeira tarefa, então, vai ser abrir aquele diretório onde eu deszipei os arquivos fornecidos. Aqui temos nossa janela principal e eu vou navegar em Core Source. O que eu posso fazer agora é utilizar o menu Run Start Debugging para compilar e gravar o meu código no meu kit e observar seu funcionamento. O que eu observo aqui é que eu já estou parado lá no Hall Init, e se eu der Play, o que eu observo é que nossa primeira atividade foi realizada. Eu estou vendo o LED piscar aqui. O que mais eu posso fazer aqui na minha IDE? Se eu der um pause, ele vai parar na exata linha que ele estava executando naquele momento que eu cliquei no pause. Eu vou voltar aqui no meu main, porque eu quero ver o funcionamento desse pisca-LED no passo a passo. Para isso, o que eu posso fazer é adicionar um breakpoint aqui, ó, por exemplo, na linha 97. Se eu clicar em play novamente, a execução do meu software vai parar exatamente quando essa linha aqui estaria sendo executada.
Eu posso agora executar isso aqui no passo a passo. Para isso, eu venho aqui em Run, Step Over, F10. Eu vou utilizar F10, né, que é mais prático. Então o que a gente observa é quando eu aperto F10, eu dou um passo ali e o estado do meu LED muda para aceso. Eu vou esperar meio segundo e quando eu rodar a próxima linha no passo a passo, o que eu vou observar é que o meu LED apagou. Essa ferramenta de depuração é muito importante para eu verificar o comportamento do meu código sempre que ele não fizer aquilo que eu esperava que ele fizesse. Nesse caso, eu observo que o comportamento é exatamente igual ao esperado. Eu vou tirar o breakpoint aqui e se eu der um play, eu vejo então que essa primeira parte foi executada e podemos partir para a próxima. Eu vou dar mais uma dica de gravação aqui no Visual Studio. O projeto que eu forneci para vocês, ele foi configurado para computadores que pode executar até 4 threads simultaneamente. Se vocês tiverem um computador que executa mais, vocês podem vir aqui em VS Code, task.json e alterar aqui 4 threads para o número de threads suportadas pelo computador de vocês. Eu, por exemplo, tenho um computador de 6 cores, cada um com 2 threads, e eu posso botar aqui J12, o que vai fazer minha compilação ser muito mais rápida. Voltando ao código, nós podemos vir aqui e ver que agora eu preciso escrever código para ler dos meus pinos e alterar o estado dos LEDs do kit quando o botão for pressionado. Agora eu posso retornar aqui ao meu código para começar a leitura do botão. Para isso, eu vou usar a função de entrada do meu bloco de GPIO, que é a função RAW-GPIO readPin. Outra coisa que é bastante interessante reparar aqui no Visual Studio Code é que ele tem uma ferramenta de compressão de código. Eu posso apertar um Ctrl espaço aqui no meio e ele vai me sugerir tudo dentro dessa IDE que possui texto parecido com esse que eu acabei de digitar. Além disso, se eu abrir aqui a função, eu posso observar que a documentação dessa função já aparece aqui na tela e eu posso segui-la. Para a função readPin, eu preciso passar o grupo onde eu conectei o botão e o pino propriamente dito. No nosso caso, então, utilizaremos aqui o CubeMX para relembrar que conectamos os botões no pino PB12 e PB13. Eu aqui, no caso, então, vou botar GPIO B e GPIO em 12. Essa função ela retorna true ou false dependendo do estado do botão. Nível lógico 1, true. Nível lógico 0, false. Então, eu vou envolver essa função no meu if e colocar o comportamento que eu espero aqui dentro deste if que eu acabo de implementar. Como o meu botão é ativo nível baixo, como a gente viu lá no esquemático que a gente acabou de montar, eu vou colocar um negado aqui, porque o if entra quando é true, mas o botão vai para 0, então a função vai retornar false enquanto o botão for pressionado. Agora basta aqui eu escrever código para fazer aquela sequência de LEDs que a gente viu no vídeo posterior. E para isso eu preciso introduzir mais um conceito no GPIO, que são os grupos. Até o momento, nós só utilizamos a API da ST para escrever ou ler em um pino por vez. Aqui a gente tem um representante dessa classe de chamadas de função, onde estamos chamando a função writePin para acionar o GPIO-C no pino 13. Por outro lado, nada nos impede de substituir essa macro GPIO pin 13 por um valor. É por isso que aqui em cima nessa tabela eu já adicionei o que significa GPIO pin 13. Se a gente observar todas as macros que são utilizadas para indicar os diferentes pinos do nosso processador, a gente vai ver que o primeiro pino é uma macro cujo valor é 0001 em hexadecimal. Eu já aproveitei para abrir ela aqui em binário e a gente vai ver que isso aqui representa somente o primeiro bit setado. Se a gente for adiante nessa lógica,
nós vamos observar que o segundo pino, ou seja, o GPIO pin 1, tem essa macro setada apenas o seu segundo bit. O GPIO pin 2 o terceiro, o quarto e assim por diante, fazendo uma escadinha. Então nós podemos inferir que para indicar para a função GPIO write pin ou a função GPIO read pin qual pino que eu quero escrever este valor, né, ou 0 ou 1, eu tenho que setar somente o bit correspondente daquela porta. A gente observa aqui nessa figura que cada porta então tem 16 bits, daqueles valores que a gente já olhou lá na lista, né, de PB15 até PB0, nesse exemplo que eu estou utilizando o GPIO-B. Então como que eu faria se eu quisesse, em uma chamada de função só, acionar ou ler mais de um pino? Eu poderia utilizar combinações dessa macro, ou valores literais. Vamos imaginar que eu quisesse escrever um não só no pino 13, mas no pino 13 e no pino 15 ao mesmo tempo. O que eu teria que fazer então é passar para essa função aqui um valor combinado, que seria o seguinte: 1, 0, 1 nos bits que eu quero setar e os outros bits todos então configurados em 0. Se eu fosse criar esse valor em hexadecimal, eu poderia ver que esse valor ficaria assim. Esses 4 primeiros, então, tudo 0, 0. Os 4 próximos, então, tudo 0, 0. Os 4 próximos, então, tudo 0, 0. E os 4 de cima, então, setado o bit 8 e o bit 2, então, este valor aqui, A. Então, se em vez de chamar a função utilizando how GPIO write pin, GPIO-C, GPIO pin 13, eu substituísse isso aqui por 0x A000, em vez de se acionar somente o pino GPIO pin 13, eu acionaria então tanto o pino 13, que eu configurei aqui, e também o pino 15. Isso nos dá a dica então, por que existe aqui então o GPIO pin all. A gente pode observar que o all é uma macro que define todos os bits como 1. E nesse caso, então, a gente poderia utilizar essa macro para acionar todos os pinos ao mesmo tempo de uma porta específica. Agora, com este conhecimento, nós podemos incrementar aqui o nosso exemplo para implementar o que a atividade pede. Por um momento, eu vou esquecer a parte do LED em paralelo para ficar mais simples a explicação. Nós precisamos acionar então os LEDs que foram conectados na porta A. Para isso, nós vamos usar a função GPIO write pin. Só que, em vez de utilizar a porta C, utilizaremos agora a porta A. Além disso, em vez de utilizar as macros da ST, nós vamos declarar uma variável chamada LEDs, que vai servir então para indicar quais LEDs acenderão. Então eu vou trocar aqui para 1 e declarar aqui a variável LEDs. Agora eu preciso manipular a variável LEDs para implementar o comportamento esperado. Primeira coisa, os LEDs devem começar apagados. Então, para isso, eu inicializei a variável LEDs em 0. Depois, se todos os LEDs estiverem apagados, eu devo acender o primeiro LED. Como é que eu vou fazer isso? LEDs igual ao primeiro pino onde eu conectei o LED, que é o GPIO pin 3. Depois, se o usuário apertar o botão novamente e a variável LEDs for igual ao pino 3, o que eu vou fazer é dizer que LEDs, então, agora vai acender o pino 4. Eu posso repetir esse comportamento até eu chegar no último LED da minha sequência. Então, para isso, eu vou colocar aqui o meu código. Vocês podem observar que com essa sequência de elses, eu implemento o comportamento esperado pela minha atividade.
Só falta alguns detalhes, né? Eu preciso também começar com todos os meus LEDs apagados, já que esse meu código somente sabe acender os LEDs e não apagá-los. Por fim, eu vou colocar aqui um delayzinho aqui no fim, de uns 200 milissegundos, para verificarmos então o comportamento compilando e gravando esse código. Ao executar, eu posso verificar aqui o comportamento. E ver que meu código está fazendo exatamente o que solicitado. Só que eu ainda tenho espaço para executar algumas otimizações e fazer meu código ficar mais limpo e fácil de manter. Fica como tarefa para vocês entender as alterações que eu realizei aqui, que fazem o código ser mais enxuto, porém implementar o mesmo comportamento. Ou no fim, eu posso até apresentar para vocês uma versão até mais extrema que implementa esse comportamento em apenas uma linha. Esse aqui já é um pouco mais difícil de entender e eu recomendo que, para o código ficar mais legível, se chegue somente no segundo nível. Agora basta a gente retornar o código que piscava o LED do kit. Para isso eu vou copiar aqui 2 write pins com aquele delay de meio segundo. Lembrando que o nosso LED está no GPIO pin 13. Por outro lado, este código aqui não funcionaria muito bem, porque eu só estou fazendo uma leitura do meu pino a cada 1.2 segundos. Então, se o usuário não pressionar o botão naquele momento específico, ou deixar o botão pressionado até esse tempo todo passar, o pressionamento não será detectado. Então a gente precisa de uma maneira um pouco mais inteligente de esperar o tempo necessário, porém continuando a fazer essas leituras de pino. Para isso eu vou introduzir outra função para vocês. A gente aprendeu o write, que eu poderia escolher se meu pino ia para 0 ou se meu pino ia para 1. Eu também posso usar a função toggle pin. O que ele faz é justamente o que o nome determina. Se o pino estiver em 0, ele vai para 1, e se o pino estiver em 1, ele vai para 0. Agora eu já melhorei então um pouco o meu código, e em vez de fazer uma leitura a cada 1.2 segundos, eu estou fazendo uma leitura do botão a cada 500 milissegundos. Eu posso fazer esse código ser ainda mais responsivo, colocando um for aqui em cima. Agora com esse for eu estou aguardando os mesmos 500 milissegundos. Só que cada vez que 100 milissegundos passa, eu dou uma paradinha para ler o estado do meu botão. Com isso meu código vai ficar muito mais responsivo e implementar o mesmo comportamento que foi especificado na atividade. Com isso nós concluímos nosso exemplo, porém sem antes deixar um gancho para o último assunto quando conversarmos sobre GPIO. Observem que agora nesse código eu substituí a leitura utilizando how GPIO read pin pela função button release. Isso é bastante indicado quando nós utilizamos chaves mecânicas, como é o caso dos nossos botões. E os motivos eu espero que vocês vejam no próximo vídeo.